Estamos a chegar ao verão, mesmo época balnear, e se quem anda à chuva molha-se, quem anda ao sol em demasia também pode ter aqui alguns problemas. Exatamente, olha, exatamente. Quem anda ao sol, queima-se. Se tu não queres andar à chuva, nem queres andar ao sol em demasia, nada e ninguém melhor do que Verónica Gaspar para te falar sobre isso. Olá, Verónica, boa tarde. Olá, viva Portugal! Só esse riso, só essa gargalhada já vale tudo. Pronto, já está feito. Ora, hoje vamos falar de facto da importância que têm os cuidados para quem se expõe ao sol, mas acima de tudo, e assim aqui em grande sublinhado, falamos sobre os protetores solares, os que são bons, os que são maus e os que te fazem realmente bem à saúde. Agora, eu acho que temos que começar aqui pelo princípio, porque todos nós ouvimos desde criança, cuidado com o sol faz mal, mas a verdade é que o sol emite vários tipos de radiações. Com qual é que nós nos devemos preocupar, sendo que o mais conhecido é o ultravioleta, não é? O que é que tens a dizer sobre isto? Pronto, realmente o sol faz mal. Já os egípcios faziam proteção da pele e do cabelo, curiosamente. Depende da duração e da frequência da exposição, porque ela é cumulativa. Depende também da intensidade da radiação, que tem a ver com a época do ano ou com a localização geográfica. Depende também de fatores individuais da pessoa, patologias que a pessoa possa ter, como o lúpus ou doenças como o vitíligo, da medicação que a pessoa toma, que possa ser fotossensibilizante, da cor da pele da pessoa, de questões do sistema imunológico, ou seja, o sistema de defesa do organismo da pessoa, porque o sol também tem uma ação imunossupressora, mas sim, de entre os diversos raios que são emitidos pelo sol, os raios ultravioleta, os UV, portanto, são aqueles que atravessam a atmosfera, sendo certo que temos 3 tipos, os UVA, UVB e UVC, e a camada do ozono, enquanto for bem mantida, filtra-nos os UVC, portanto, ficamos aqui com os cuidados a ter e a proteção a ter com os outros dois, com não os é? outros dois, exatamente. Então, mas o que é que distingue o UVA e o UVB? O que é que distingue um do outro? Pronto, eles são diferentes no chamado comprimento de onda, mas na prática o que é que isso significa? Significa que os UVB são os responsáveis pelas queimaduras solares, mas também são os responsáveis pelo desenvolvimento, pelo desencadeamento da produção da melanina, que é o pigmento que nós temos na pele, o espessamento da pele, o microfone? vai conferir proteção. Verónica, o microfone, só para as pessoas conseguirem ouvir. O espessamento da pele que nos vai conferir proteção e também são responsáveis, portanto, pelo bronzeado de longo prazo. Os fatores de proteção solar, o que é que fazem? Normalmente, quando se fala de fator de proteção, 15, fator de proteção 30, refere-se à proteção dos UVB. Okay. Os UVA são mais incisivos, ou seja, eles penetram muito mais profundamente na pele, conseguem danificar proteínas responsáveis pela reparação dos erros genéticos, nos erros de DNA. Okay. Promovem a produção de radicais livres, que são agentes reativos que danificam também o nosso genoma e, portanto, eles, em relação à melanina, apenas vão estimular a melanina que já existe e são responsáveis por um bronzeado de curto prazo. Okay. Portanto, se estivermos a falar de danos e, sobretudo, que a pele tem uma característica que se chama memória genética da pele, ou seja, uma lesão feita hoje, aparentemente sarada, ela vai se manifestar 15 a 20 anos mais tarde em manchas, sinais, tumores, envelhecimento precoce, perca de elasticidade, devido a esta memória que fica guardada na pele. Então vamos perceber, trocando por miúdos aqui a nossa linguagem, como é que podemos escolher os protetores solares? Porque às vezes as pessoas realmente o chavão do bronzeado incrível, cor dourada, não é? E a pessoa acha que se está a proteger e ao mesmo tempo ali a ter um tom mais estético, não é? Para a pele. Como é que eu posso escolher então os protetores solares? Pronto, no que concerne ao fator de proteção, devem ter proteção UVA e UVB, porque existem protetores que só têm uma, outra ou ambas. E depois dentro, eles diferenciam-se em químicos ou orgânicos e minerais ou inorgânicos. E como é que eles funcionam? Os químicos são aqueles mais aceitos, porque são esteticamente mais apelativos, porque não deixam aquele branqueado na pele, não é?
e que funcionam por absorção da radiação e transformação dessa absorção em energia térmica. Okay. O que é que acontece? Estas partículas muitas vezes têm hipersensibilidade e são absorvidas a nível sistémico, ao nível do sangue. E, portanto, pessoas sensíveis ou crianças não devem utilizar este tipo de cremes. Ok. O que é que também acontece nestes químicos ou orgânicos? Eles normalmente exigem uma maior repetitividade na aplicação. Portanto, mais vezes, não é? Mais vezes, porque eles não são tão fotorresistentes. Ok. E normalmente também, a não ser que mencione que são resistentes à água, eles não são tão hidrofóbicos. Muito bem. Pronto. Depois temos os tais minerais ou inorgânicos, que normalmente se relacionam com partículas que as pessoas normalmente associam, que é o dióxido de titânio ou o dióxido de zinco, que dá aquela coloração branca, e que a sua efetividade depende da dimensão das partículas e do espalhamento, portanto da densidade com que as partículas existem no creme. Uhum. Eles são muito pouco sensibilizantes, portanto são ótimos para as crianças, para peles sensíveis ou até mesmo para patologias como a psoríase em placa, em que a pele é lesada, já está lesada, e portanto não convém haver produto que seja absorvível. Exato. Os únicos cuidados que há a ter é nunca comprar um produto destes que diga que tem nanopartículas. Portanto, essa é a dica número 1 a dar, não é? Exatamente. Agora, Verónica, pode haver eventualmente alimentos que ajudam aqui na questão da proteção solar, coisas que possamos ou não ingerir antes de ir para a praia, por exemplo, para ajudar aqui na questão da proteção? É muito importante nós, 2 a 3 meses antes do início da época balnear, iniciarmos uma alimentação rica em alguns compostos. Temos os beta-carotenos, que é aquele pigmento laranja que todos conhecemos de todos os frutos da cenoura, particularmente, e depois todos os frutos com esta cor, todos os frutos com esta pêssego, cor, etc. abóbora, pêssego, manga, todos os frutos laranja legumes, frutos têm e legumes. beta-carotenos. Depois a vitamina A, a vitamina C, a vitamina E, o selênio e os polifenóis do chá verde. Pronto. Onde é que nós podemos ir buscar as vitaminas C? Toda a gente sabe, tudo que é citrinos, a acerola, a manga, exatamente. O mamão, a acerola. Exatamente. A vitamina A, por exemplo, nas carnes, nos fígados, na manteiga. O selênio, por exemplo, no arroz, no ovo. E com estes elementos que são chamados protetores sistémicos, eles acumulam-se na pele. E vão na altura da exposição solar. Na altura da exposição solar, além de darem um bronzeado mais bonito, previnem o envelhecimento porque estão antioxidantes e, portanto, têm uma ação protetora do organismo. Uau, adoro. Isso no que diz respeito ao que se come. Agora, nomeadamente e de forma muito direta e breve, eu chego à praia, então que protetor solar é que eu devo usar? Olha, eu começaria por analisar o nível de proteção solar UVB, considerando um fator de proteção solar para o verão e dias ensolarados sempre superior ou igual a 30. Isto porquê? Porque se sabe que o fator 50% do que se espalha, ou seja, 50% do fator indicado corresponde a metade do fator quando ocorre o espalhamento. Ao fim e ao cabo, se eu tenho um de 15, seria 7,5. Se eu teria 20, seria 10, não é? E no verão e dias ensolarados nunca se deve utilizar, sobretudo naqueles períodos entre as 10 e as 4 da tarde, nunca se deve utilizar inferior a 30. E para analisar aqui a qualidade de fotoprotetores? Existem aspectos que normalmente não são mencionados, mas existe um fator, que é o IPS, que é a capacidade do protetor solar de inibir a tal imunossupressão, ou seja, a capacidade do organismo se defender. Daí muitas vezes as pessoas ao sol aparecerem o herpes, há uma capacidade, as defesas do organismo baixam. Portanto, esse fator também é muito importante e que está normalmente relacionado com a proteção UVA e não com o fator solar. Depois, a resistência à água, sobretudo a pessoas que estão muito tempo na água ou que praticam desportos aquáticos, porque existe um stress cutâneo relacionado sobretudo com a exposição salina, e os protetores solares com a resistência à água ajudam a fazer uma barreira para proteger desse stress cutâneo, portanto a pele fica mais saudável. E depois, por fim, os anti-envelhecimentos, protetores solares que tenham antioxidantes
Muito bem. E uma hidratação forte. Importante também referir, não é? E nas notas também que nos vais enviando, que na Europa os protetores são vistos de forma ligeiramente diferente em comparação com o resto do mundo, não é? Portanto, por exemplo, os Estados Unidos, a Austrália e o Japão, a produção dos protetores solares segue as mesmas regras de um medicamento, com boas práticas de fabrico. E o controle e a aprovação destes fármacos, até por causa da sua absorção cutânea e porque, sendo absorvidos, alguns deles passam a barreira hematoencefálica e podem fazer neurotoxicidade, é muito, muito rigoroso. Na Europa já não é bem assim, portanto é muito importante escolher protetores solares de elevada qualidade. Com o sol do propriamente. Mas também é importante dizer que na Europa há quem escolha protetores solares como deve ser e tenha um bom bronze, como a Verónica Gaspar. Não é? Muito obrigada. Estamos no início de junho e já está com esta cor. Não São é? produtos de farmácia. Nós queremos esses produtos, porque assim estamos aqui branquinhos os dois, assim não faz sentido. Portanto, Nós vamos Verónica, apanhá-la. Nós vamos apanhá-la. é o mínimo. Tens aí a oferta para nós? Não? Não há. Sim, sem ser a dizer marcas, eu depois deixo aqui uns... Ótimo. Verónica, obrigada por estares cá Obrigado, mais uma vez. Verónica. Hoje com um tema que eu acho, adorei, super interessante, até porque quem anda à chuva, Molha-se. e Olé. muito.